Já deve ter acontecido com você. Você tá no meio da rua, longe de casa, andando pra lá e pra cá, na correria, e aí bate aquela fome de leão. E como nada é tão simples, isso acontece sempre na hora mais inconveniente. Você tá no transporte público, no metrô, ou tendo que resolver alguma encrenca na rua. Provavelmente você tá em algum lugar que não conhece as lanchonetes, os bares, os restaurantes. Não tem a vendinha da esquina, nem o pipoqueiro do ponto de ônibus. Você então para e olha à volta. E o que mais encontra são balcões, banquinhas, lojas grandes ou pequenas, todas muito chamativas. E tem até umas barraquinhas na rua. De alguma forma, todos têm lá a solução para o seu problema. Você vê uma profusão de embalagens coloridas no comércio. As cores são tão diferentes que até parece que o que tem dentro de um pacote não é praticamente igual ao que tem no outro. De repente, parece que você está diante de uma cena de desenho animado. Tem um anjinho e tem um diabinho, um em cada um dos seus ombros, pesando a hora de fazer a sua escolha. Seus pais, seus avós diziam, inclusive você mesmo vivia se repetindo isso, para evitar comer besteiras. Mas você tá com pressa e tem um compromisso. E vai lá e escolhe aquela barra de cereal, aquele chocolate, bolacha, salgadinho ou a porcaria que o valha. Descrevendo assim, parece que esse hábito não era regra, né? Era só exceção. Mas, revirando as nossas recordações, vale lembrar: quantas vezes você foi matar a fome com uma besteira? Talvez você descubra que pode ser mais de uma vez por mês, mais de uma vez por semana, ou até mais de uma vez por dia. Antes de começar a se torturar, vou pedir para você lembrar de mais uma coisa. Na pressa do dia a dia, quantas bancas de fruta você via na rua? Quantas eram as lojas com alimentos frescos, oferecendo uma verdurinha, algo que podia até estar pronto, mas era muito mais saudável? Faz uma força para lembrar, porque esse é o tema do episódio de hoje do Prato Cheio. Eu sou Guilherme Zóquio, repórter do site O Joio e o Trigo e um dos apresentadores desse podcast. Hoje, eu vou te acompanhar numa jornada que vai mudar o jeito como você olha para o mundo à sua volta. Você vai perceber que, mesmo dentro da cidade, você pode estar no meio de um deserto ou no meio de um pântano. Comer uma besteirinha de vez em quando é bom, né? Vai, pessoal, vamos pegar leve. É relativamente normal a gente ficar se sentindo culpado quando faz uma escolha alimentar que não é lá exatamente muito saudável. Mas o que a gente vai conversar hoje aqui no Prato Cheio é que a paisagem ao nosso redor influencia a gente muito mais do que parece. Os pesquisadores da área da saúde e da alimentação têm um termo específico para se referir a este espaço. Eles chamam de ambiente alimentar, que, em linhas gerais, tem uma definição bem simples. Ambiente alimentar é qualquer espaço geográfico onde há disponibilidade de alimentos, como um bairro, uma cidade ou até mesmo a praça de alimentação de um shopping. Esse espaço está sob a influência de elementos que privilegiam ou restringem o consumo. Nesse espaço, fatores que influenciam a oferta e a aquisição de alimentos podem ser econômicos, como o custo, com preços mais altos ou mais baixos; políticos, como incentivos e restrições governamentais, por exemplo, a proibição da venda de bebidas alcoólicas; socioculturais, como as propagandas que nos incentivam a comer um ou outro alimento; e podem ser hábitos coletivos, como aquele de comer depressa por causa do excesso de trabalho, tarefas, emoções e etc. Nos estudos sobre alimentação, o ambiente alimentar é um campo de pesquisa que começou há muito tempo, embora não tivesse esse nome. Se você perguntar para qualquer cientista da área, ele muito provavelmente irá dizer que os estudos de ambiente alimentar começaram com o médico e escritor Josué de Castro. O Josué de Castro é autor, entre outros, de 2 livros com nome quase didático: Geografia da Fome e Geopolítica da Fome. A gente pode dizer que ele foi um dos primeiros a relacionar o espaço geográfico com o acesso que as pessoas têm a uma alimentação adequada e saudável. Se você quiser saber um pouco mais sobre ele, eu recomendo voltar um pouquinho
ir lá escutar um dos primeiros episódios do Prato Cheio, chamado Fome, uma Coisa Horrorosa. Ele tá lá na nossa primeira temporada, onde a gente discute um pouco mais a obra do Josué de Castro. Eu vou dar uma palhinha para vocês. O Josué de Castro era médico e se interessava muito por nutrição. No começo da sua carreira, lá em Recife, ele foi chamado para trabalhar numa fábrica e avaliar a saúde dos empregados. O patrão andava meio bravo e dizia que os funcionários eram muito preguiçosos. Depois de ficar um tempo na fábrica, o Josué chegou à conclusão de que o problema não era bem preguiça. A fome é uma coisa... Só quem passou como eu sabe o que é a fome. Não tem como explicar o que é passar fome. Ela é ruim, ela é horrível. Ela é horrorosa, só isso. Bom, voltando. Hoje, os estudos sobre ambiente alimentar integram uma área da ciência que está sendo bastante falada por causa da pandemia do coronavírus. Essa área se chama epidemiologia e que, como o próprio nome já diz, é o estudo das epidemias. A epidemiologia tem uma larga experiência em relacionar os problemas do ambiente geográfico com a propagação de doenças. Vocês já podem ter ouvido falar de um tal de Jon Snow. You know nothing, Jon Snow. Não é esse Jon Snow, o do Game of Thrones, aquela série que, meu Deus, né? Como começou bem e terminou mal. O Jon Snow que interessa aqui foi um médico britânico do século XIX e é considerado o pai da epidemiologia moderna. Em 1854, ele ajudou a controlar um surto de cólera em Londres, demonstrando que as infecções eram causadas pela contaminação da água. Como ele fez isso? Olhou para o ambiente à volta dele, desenhou os mapas de abastecimento hídrico e a partir daí encontrou os locais de onde a doença estava se espalhando. Na alimentação, essa ideia de olhar para o ambiente demorou um pouco mais para ser um campo de conhecimento organizado e sistematizado. O pioneiro nisso foi o cientista neozelandês Boyd Swinburne, que começou a relacionar o aumento da obesidade com a qualidade da oferta de comida. Em 1999, ele publicou um dos primeiros artigos em que relaciona o ganho de peso na população com as características do ambiente geográfico. Em 2003, em outra publicação, o cientista discute mudar o foco do combate à epidemia de obesidade, buscando uma abordagem menos clínica e mais coletiva. E foi em 2004 que o Swinburne publicou um artigo sobre o quanto o ambiente alimentar nas escolas primárias estava influenciando a obesidade na Nova Zelândia. Essa foi uma das primeiras vezes em que o termo ambiente alimentar foi utilizado. Há uns 2 anos, mais ou menos, eu entrevistei o Swinburne, e eu vou deixar uma palhinha de como ele mesmo define os seus estudos. As pessoas pensam em obesidade como uma fraqueza individual, uma falta de força de vontade, sem olhar as entrelinhas, a natureza sistêmica que cria o ambiente alimentar a partir do qual fazemos nossas escolhas. Essa questão não é de falta de força de vontade, envolve muitos fatores mais. No Brasil, foram duas mulheres, as primeiras pesquisadoras a trabalhar com o conceito de ambiente alimentar. Em 2009, a nutricionista Patrícia Jaime, que é professora da Faculdade de Saúde Pública da USP. E ainda antes, em 2007, a também nutricionista Paula Andréa Martins, que é professora do Instituto de Saúde e Sociedade da Unifesp em Santos. A gente conversou com elas duas para esse podcast. A linha de pesquisa em ambiente alimentar começou nos anos 2000, aqui no Brasil, com estudos de grupos em São Paulo, na USP, da professora Patrícia Jaime, da professora Valesca, em Belo Horizonte, e o nosso, aqui em Santos. Essa que vocês ouviram é a Paula Martins, que nos explicou qual é o objetivo das pesquisas sobre ambiente alimentar. O objetivo era estudar fatores que impactam o consumo alimentar de indivíduos, mas para além de características individuais, características no ambiente relacionadas à disponibilidade, o acesso de alimentos que podem impactar o consumo. Com o tempo, a ideia de ambiente alimentar foi se desdobrando. E a partir dela surgem outros 2 conceitos bem importantes: desertos alimentares e pântanos alimentares. Eu não sou cientista, mas pessoalmente, como um leigo, eu acho que esses 2 conceitos têm nomes muito bem escolhidos.
porque eles são praticamente didáticos. Imagina à sua volta um lugar que não dá para achar uma banca de frutas, uma loja de suco, uma quitanda sequer. Você logo imagina a aridez e a dificuldade de encontrar comida naquele lugar. Esse é o deserto alimentar. Agora, fecha os olhos e pensa na praça de alimentação de um shopping center. Troca o piso por um solo lodoso, o cheiro de batata frita pelo de água pútrida. Toda aquela oferta de fast food, doces e outros alimentos ultraprocessados por plantas e animais esquisitos. Esse é o pântano alimentar. Bem, mas essas definições que eu dei parecem nada científicas, né? Vou deixar isso um pouco mais claro a partir do próximo bloco. A gente vai para um breve intervalo e, na volta, eu queria que vocês me acompanhassem por uma viagem por um pântano e depois por um deserto alimentar. Oi, tudo bem? Aqui é a Marina Maoca, produtora executiva do Prato Cheio e também uma das apresentadoras desse podcast. Essa temporada tem o apoio do Instituto Serrapilheira, que financia e apoia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. O Prato Cheio também tem o apoio do Google Podcast Creator Program. Os projetos de O Joio e o Trigo têm o financiamento da ACT Promoção da Saúde, do Instituto Ibirapitanga, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e da FIAM. A circulação de trens está sendo normalizada. Agradecemos sua compreensão. A plataforma tem sons familiares para qualquer um que já pegou o transporte metropolitano, o famoso metrô. Estamos aguardando a entrada de mais um trem nesta... O visual também é conhecido. Em São Paulo, a linha azul tem as estações acinzentadas com um piso frio de granito. A linha verde tem aqueles trens com paredes que são igualmente verdes. A linha amarela tem carros modernosos que não precisam de condutor. A lilás se conectou às outras mais recentemente. E a linha vermelha, bem, ela está sempre lotada. Se você não for desmarcar na próxima estação, não fique na região das portas. Quem nunca ouviu isso quando estava espremido que nem uma sardinha em lata quando o trem parou? Além das imagens e dos sons, o metrô de São Paulo tem um cheiro muito característico. A expressão "o trem bom sono" é daqui. Mas é difícil encontrar um lugar com aroma de pão de queijo no ar tão forte quanto o metrô paulista. E isso não é à toa. Qualquer estação está lotada de barraquinhas que vendem pães de queijo, hot dogs, hambúrgueres, doces, salgadinhos, salgados, por aí vai. A limpeza do metrô também depende de você. Um metrô limpo é melhor para todos. Bem, essa preocupação com a limpeza não é à toa, né? Com tantos pacotes, salgadinhos, lanches, etc, etc. O metrô de São Paulo é quase uma feira livre subterrânea de alimentos ultraprocessados. E com essa oferta tão abundante de comida de baixa qualidade nutricional e alto valor calórico, que vem semi-pronta, depois de passar por um processo de industrialização onde recebe diversos aditivos químicos, o metrô é possivelmente um dos melhores exemplos do que é um pântano alimentar. Eu estou falando do metrô paulista, e o episódio de hoje vai focar bastante na capital de São Paulo, porque é um exemplo quase didático de uma das cidades mais populosas do país. Mas podemos encontrar um ambiente alimentar com uma oferta semelhante de comida ultraprocessada em praças de alimentação de shopping, terminais de ônibus ou até nas lojas de conveniência nos postos de gasolina. De acordo com o consenso científico que existe hoje, um pântano alimentar pode receber a seguinte definição: é uma área onde a venda e a exposição de alimentos considerados não saudáveis, aqueles ricos em calorias, mas pobres em nutrientes, predominam. Nesses locais é igualmente comum o incentivo ao consumo dessas comidas, com a oferta de porções extras, além do estímulo induzido por propagandas e campanhas de marketing. Volta para sua memória. Lembra de você sendo expulso de dentro do trem? Com aquela multidão querendo sair. Depois, o corre-corre da escada rolante e o mundaréu de gente que está sempre com pressa, sempre atrasada. E lembra que no meio do empurra-empurra, do mau humor geral, de todo aquele estresse, vem o cheiro dos pães de queijo. É quase um alívio
e praticamente um respiro no meio do caos. Além de cheirosos, eles são super baratos. Eu não sou o único que me entrega nessas horas. A Heloísa Pompeu, que é estudante de letras na USP, parava para comprar pães de queijo quase todos os dias, de segunda a sexta, quando pegava o metrô para ir e para voltar da faculdade. O motivo de eu ter começado a comprar foi o preço e a quantidade, né? Porque era R$2 e viam vários. O gosto não era, o melhor pão de queijo, mas eu acho que por ser barato e dar aquele, né, prazer imediato daquela coisa de comer a besteira, eu comprava. Bom, primeiro, o pão de queijo vendido no metrô não passa de uma imitação barata do pão de queijo feito em casa. Aquele tradicional, cuja receita normalmente é transmitida de geração em geração. O que é vendido no metrô é um alimento ultraprocessado, e a lista de ingredientes dele não deixa dúvidas. Vou mostrar para vocês a fórmula de uma das empresas que vendem nas estações. Atenção, os ingredientes estão na ordem do mais usado para o menos usado. Mistura especial para pão de queijo: fécula de mandioca, polvilho doce, polvilho especial, água, ovo líquido pasteurizado, queijo Minas padrão, óleo de soja, margarina vegetal, aroma idêntico ao natural de queijo, sal e soro de leite em pó. Mas, bem, além da qualidade desse alimento, vamos reparar em outras coisas. Sem querer, a Heloísa indicou alguns dos fatores que influenciam o ambiente alimentar, e por isso, são objeto de estudo de quem pesquisa o tema. A gente pode resumir tudo em 4 P's: preço, propagandas, promoções e poucas opções saudáveis. Tudo isso tem relação com o ambiente alimentar e tudo isso influencia as nossas escolhas alimentares, a gente queira ou não. Na conversa que eu tive com a Heloísa, perguntei o que ela escolheria se, na mesma banca dos pães de queijo, ela tivesse a opção de uma fruta. Lado a lado, ali, ela disse que continuaria com os pães de queijo. E, provavelmente, depois de levar umas cotoveladas dentro do trem, acho que qualquer um também faria isso. Mas a Heloísa também disse que se tivesse uma boa variedade de alimentos saudáveis, com frutas diferentes, coloridas, atrativas, iria nas frutas. Pra mim tinha muito uma questão também daquela coisa da comida que é besteira, sabe? Num conforto, num momento de ansiedade. Né? Mesmo se fosse uma fruta que eu não como sempre. Fique atento ao sinal de fechamento das portas. Toda essa história do metrô de São Paulo com os alimentos ultraprocessados já foi tema de reportagem lá no Joio e o Trigo. Numa investigação do Vitor Mattioli com a Natália Silva, a gente explorou bastante esse assunto de o transporte público ter se tornado um grande pântano alimentar que atravessa a cidade pelo subterrâneo. A gente vai deixar o link do texto lá na descrição desse episódio para quem quiser consultar. Quem segura as portas atrasa a vida dos outros. Nunca segure as portas. Atenção, as portas serão fechadas. Mas o metrô tá indo embora e a gente precisa seguir viagem. Vamos embarcar nesse trem para ir até o Grajaú. Esse distrito fica na zona sul de São Paulo e mostra um outro lado do ambiente alimentar, que é quando falta comida, principalmente a comida saudável. Ou seja, ele é um deserto alimentar. Existem várias definições do que é um deserto alimentar. Não há exatamente um consenso na literatura científica, porque definir uma área a partir desse conceito depende de outras coisas. De qual realidade social e econômica a gente está falando? Como é a cultura alimentar desse local? Quais são os estabelecimentos que estão lá e vendem alimentos? Em linhas gerais, um deserto alimentar pode ser considerado uma região com pouca disponibilidade ou com dificuldade de acesso físico ao comércio de comida saudável. A pesquisadora Olivia Souza Honório, que hoje é doutoranda no programa de pós-graduação de saúde e nutrição da Universidade Federal de Ouro Preto, estudou no mestrado algumas metodologias para definir o que é um deserto alimentar. Ela concluiu que um dos métodos mais eficientes para medir a realidade brasileira é a definição feita pelo governo federal. Esse método define que os desertos alimentares são aquelas regiões com menor densidade de oferta de alimentos saudáveis para cada 100 mil habitantes. Depois dessa explicação, acho que deu para a gente chegar onde a gente queria, né? Bairros muito populosos, de baixa renda per capita e com problemas de infraestrutura
são algumas das áreas onde os desertos alimentares são mais recorrentes. Aqui vale fazer uma ressalva. O método criado pelo governo não mede o comércio informal de alimentos, então às vezes pode não ser muito preciso. Além disso, é importante dizer que um deserto alimentar também pode ser, ao mesmo tempo, um pântano alimentar. Quer dizer, ele pode ter muita comida ruim e pouca comida boa. Para diferenciar caso a caso, é importante olhar de perto o que está acontecendo. Uma característica recorrente de desertos alimentares são os indicadores sociais ruins. A situação, ela já é precária, né? Então, ela se agravou. A crise pandêmica, ela já tem mais de um ano, né? Então, as carências, elas vão se intensificando, né? Tem menos doações e o emprego precário. A gente vê, né, nas esquinas do Grajaú, as pessoas pedindo muito mais no farol. Essa que vocês acabaram de ouvir é a Valéria Ribeiro, também conhecida como Val. Ela é jornalista e coordenadora do coletivo Expressão Cultura Periférica no Grajaú. Ali, há algum tempo, a Val toca um espaço cultural que se tornou referência no bairro. Ela acabou de descrever pra gente o que aconteceu na região onde mora após o início da pandemia do coronavírus. Com muita gente sem trabalho e sem o meio para comprar alimentos, principalmente depois do fim do auxílio emergencial de R$ 600, o espaço da Val se tornou um posto de distribuição de cestas básicas. Como a gente está aqui na comunidade, né, aqui no Jardim Rimberg, e as pessoas ficaram sabendo que a gente estava doando cesta, então as pessoas da comunidade nos acessavam procurando essas cestas. Esse ano, as doações diminuíram drasticamente, e quando a gente faz uma campanha de arrecadação, na realidade vem mais pessoas procurando alimento. Segundo os estudiosos do tema, a situação que a Val descreveu é bastante comum nos desertos alimentares. Pelas dificuldades de acesso à alimentação, é recorrente que em momentos de crise, como a pandemia que a gente está vivendo, problemas como a fome surjam nesses locais. Para se ter uma ideia, o Grajaú tem um dos piores índices de desenvolvimento humano municipal da cidade de São Paulo. Em uma escala que varia entre 0 e 1 e serve como uma espécie de régua para medir a qualidade de vida, o IDH no distrito da Zona Sul é de 0,64. Para comparar, não longe dali, o bairro de Santo Amaro tem um índice de 0,87. Geralmente, indícios da existência de um deserto alimentar acompanham um desempenho ruim em outros indicativos socioeconômicos. A gente já percebe que os preços estão muito altos, né? E isso, né, acaba prejudicando principalmente as pessoas que têm mais dificuldades de consumo, né? Um auxílio emergencial ou Bolsa Família, né? Esses tipos de auxílios dos governos, né? Esses valores não condizem com o que as famílias realmente precisam gastar, né? Na realidade, é insuficiente, né? Outro problema que corrobora para a dificuldade de acesso à comida é a falta de locais de abastecimento próximos, ou de circuitos alimentares curtos. No caso do Grajaú, é comum que os comerciantes dali estoquem produtos que vêm do CEAGESP, que fica a 37 quilômetros dali, em uma distância que, para a cidade de São Paulo, é uma viagem de quase 2 horas de carro. Mas bem, senta aí no banco do passageiro, que a gente vai agora para outro intervalo. Na volta, a gente vai dar um passeio por outras capitais brasileiras. E de carona, vamos ver como aquele argumento de liberdade de escolha de alimentos não faz tanto sentido assim. Opa, tudo bem? Aqui é o João Pérez. Tá gostando do episódio de hoje? Bom, para o Prato Cheio seguir fazendo conteúdo de qualidade, a gente precisa da sua ajuda. Se puder colaborar financeiramente, você pode fazer isso no botão Contribua lá do nosso site, ojoiotrigo.com.br, ou então vai direto pelo Pix, que é ojoiotrigo@gmail.com. Não esquece de entrar no nosso canal do Telegram, que é o nosso fórum para conversar aqui sobre o podcast. É só procurar pelo Prato Cheio na barra de busca do Telegram. Aproveita o resto do episódio. Tchau! Até chegar aqui, falamos só de São Paulo. Isso tem um motivo. Lá no Joio Trigo, fizemos um levantamento do ambiente alimentar da cidade. Usamos o mesmo método desenvolvido pelo governo federal, indicamos onde estão os pântanos e onde estão os desertos alimentares. De toda essa pesquisa, chegamos a 2 achados curiosos. Primeiro,
nem sempre o bairro mais periférico era considerado um deserto alimentar. Por outro lado, quase todos os bairros mais ricos eram pântanos alimentares. Se você ficou curioso, a série de reportagens com esse levantamento também vai estar disponível na descrição desse episódio. Mas um dado importante é que o que se passa na mais populosa cidade do Brasil não é uma exclusividade. Olhando para outros estudos, a gente viu que outras duas grandes capitais brasileiras guardam bastante semelhança com a urbe paulistana. O cientista e professor do curso de nutrição da UFRJ, Paulo César Castro, estudou no doutorado como é a situação no município do Rio de Janeiro. E ele explica de onde vem essa semelhança entre as capitais brasileiras. Essa questão da semelhança, né, dos ambientes alimentares do Rio, de Belo Horizonte e São Paulo, está muito também baseado de como essas cidades foram historicamente desorganizadas, né, pautada numa desigualdade desde a sua conformação, né, onde determinados setores sociais têm mais acesso a políticas públicas do que outros setores. Assim como o Rio de Janeiro, Belo Horizonte é outra capital em que a oferta de alimentos ultraprocessados com pântanos alimentares é majoritária. Essas três cidades também têm algo em comum com outros municípios brasileiros, segundo Paulo. Abriram mão da política para entregar o ambiente alimentar nas mãos dos agentes econômicos, o tal do mercado com letra maiúscula. Né, o Estado acaba deixando na mão do próprio mercado fazer essa autorregulamentação do que está disponível para a população. Né? Então, o mercado acaba ocupando determinados espaços, acaba ocupando determinados territórios, ofertando aquilo que o mercado quer ofertar para a população em relação à alimentação. Né? Então, acaba ofertando muito mais alimentos ultraprocessados do que o alimento in natura minimamente. Além da oferta abundante de ultraprocessados, as três metrópoles têm em comum a grande quantidade de oferta mista de alimentos. Esse caso lembra um pouco a política brasileira, quando falam em terceira via. É aquele pessoal que não quer ser uma coisa nem outra, mas no fundo a gente sabe que é uma das duas. Tipo aquele político que diz que é de centro, mas todo mundo sabe que na verdade ele é de direita. Pois bem, a oferta mista de alimentos acontece porque existem estabelecimentos que vendem uma quantidade muito parecida tanto a comida in natura e minimamente processada, quanto a comida ultraprocessada. Para os cientistas que estudam o ambiente alimentar, esse tipo de constatação indica que a teoria precisa ser aperfeiçoada. De acordo com eles, é necessário ter meios para determinar, dentro desses ambientes mistos, qual é o tipo de alimento que as pessoas consomem predominantemente. Uma das pessoas que hoje está trabalhando para isso é a Patrícia Jaime, da Faculdade de Saúde Pública da USP. Segundo ela, além da oferta de alimentos, os pesquisadores estão medindo outros elementos do ambiente, como propagandas e disposição de produtos, para definir melhor se o que predomina é a venda de comida saudável ou de comida não saudável. A gente achou que precisava encarar um desafio adicional, que era criar um índice de saudabilidade dos estabelecimentos comerciais, varejistas de alimentos, né, que pudesse contribuir para o avanço das pesquisas epidemiológicas, porque ter um índice, um indicador síntese, né, permite que a gente explore nos estudos melhor a relação entre o ambiente alimentar do consumidor, padrões de consumo alimentar da população naquele contexto e até mesmo desfechos de saúde. E acho que evidências dessa natureza, elas têm um grande potencial de orientar, de informar o desenvolvimento de políticas públicas, né? Bem, mas você aí ouvindo esse podcast, chegou até aqui e pode agora estar pensando: isso tudo aí é só conversa fiada. Apesar de toda essa história de ultraprocessados, ambiente alimentar e blá blá blá, eu sou um indivíduo livre e racional, capaz de fazer as escolhas a partir do meu arbítrio. Eu vou dizer então, calma, segura um pouco a onda. Quando eu imagino que as pessoas são sempre racionais, eu desprezo o fato delas terem escolhas, e isso acontece muito, que não são. Porque, por um lado, nós temos sim emoções e outros valores que interferem, mas também porque nós mesmos desligamos a nossa racionalidade. Em alguns momentos é mais lucrativo para agir rapidamente, agir por impulso, automaticamente. Isso melhora muito o nosso dia, mas atrapalha na hora de comer. Esse que vocês acabaram de ouvir é o Edgar Gaston Jacobs. Ele é advogado e pesquisador de uma área que vem ganhando bastante espaço no meio acadêmico nos últimos anos.
Essa área é a economia comportamental. É um campo de conhecimento que estuda como a psicologia e outras questões sociais influenciam os rumos econômicos. Não é fazer uma investigação de sinais de psicopatia no ministro Paulo Guedes. É um pouco mais simples. A economia comportamental procura definir quais são os mecanismos que fazem com que a irracionalidade afete uma suposta racionalidade do funcionamento da economia. É daí que eles tiram conceitos como nudge, que, traduzindo do inglês, significa empurrãozinho, para aferir como as pessoas fazem uma escolha X ou Y diante de certas decisões. Traduzindo de novo para o bom português, isso significa que no ambiente alimentar, pode ser esse tal empurrãozinho que te faz escolher entre um alimento bom ou um alimento ruim. Até agora, o que as evidências científicas mostram é que o melhor empurrãozinho para dar qualidade para o ambiente alimentar são as intervenções feitas pelo Estado com o planejamento e a execução de políticas públicas. Inclusive, a gente pode dizer que são elas que oferecem os meios necessários para que o nosso lado racional faça as melhores escolhas. Uma iniciativa nesse sentido começou a acontecer no município de Jundiaí, no interior do estado de São Paulo. A intervenção veio após a realização de um estudo sobre o ambiente alimentar na cidade, conduzido em parceria entre o NUPENS da USP e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. O objetivo era o de melhorar a qualidade do ambiente alimentar. A Patrícia Jaime, com quem a gente conversou, foi uma das cientistas envolvidas nessa proposta, que infelizmente teve que ser interrompida após o início da pandemia de Covid-19. A gente chegou a desenvolver um instrumento de intervenção, que foi um manual, um guia, né, de comércio de alimentos saudáveis, para orientar gestores e comerciantes para a promoção de uma alimentação adequada e saudável na comunidade, né? Então, o público-alvo desse manual são os comerciantes de alimentos e os políticos locais vinculados a uma agenda, né, de produção, de abastecimento, de comércio de alimentos nos municípios. Mas, além dessa proposta que começou em Jundiaí, existem outras ações que o poder público pode tomar para melhorar a qualidade do ambiente alimentar. Um bom exemplo é um projeto de lei que surgiu em Jundiaí mesmo. Ele pretendia proibir o comércio de exibir alimentos ultraprocessados em prateleiras com menos de 1 metro de altura. Outra ideia é a dos selos de rotulagem em embalagens de comida, que servem como um alerta para que o consumidor possa decidir se vai comprar um alimento que é mesmo saudável ou um que só finge que é. Eu não vou entrar aqui nos detalhes das discussões sobre rotulagem, mas caso alguém esteja interessado, eu recomendo ouvir o episódio Anvisa, da 2ª temporada do Prato Cheio. Nele, a gente discute um pouco mais sobre como a Agência de Vigilância Sanitária tem um papel para evitar desertos e pântanos alimentares. Praticamente, ao longo de todo esse episódio, a gente falou do mundo sem considerar a pandemia do coronavírus, né? Fizemos algumas viagens entre diferentes cidades, bairros e etc. Nesse exato momento, provavelmente você não está na correria da rua, mas está se desdobrando entre aqueles grupos de WhatsApp que seus amigos não param de falar, um e-mail do seu chefe, a reforma do vizinho e os filhos tentando fazer uma aula de educação física online. Aí você percebe que não vai ter tempo para fazer o almoço e vai ter que recorrer ao delivery. Pode parecer que não, mas muitos dos problemas que você tinha na rua, lá no início desse episódio, vão se repetir na hora de pedir comida online. Não basta estar nas ruas. O ambiente alimentar hoje também é digital. É uma espécie de admirável mundo novo que os pesquisadores na área de alimentação ainda estão desbravando. Mas tem vários dos mesmos problemas do ambiente alimentar que a gente vai chamar de físico. Uma pesquisa recente da UFMG fez um levantamento do ambiente alimentar do principal aplicativo de delivery usado hoje no Brasil. Qual foi a novidade? A grande maioria da comida ofertada lá é ultraprocessada. O estudo considerou a cidade de Belo Horizonte. Lá, enquanto as opções não saudáveis representam quase 70% do que é ofertado por restaurantes cadastrados no aplicativo, pratos saudáveis compunham apenas 30% da oferta de comida na plataforma em questão.
Riobaldo, narrador protagonista do romance Grande Sertão Veredas, tem uma frase para pensar sobre todas as aventuras que ele fez pelo mundo. Eu quase nada não sei, mas desconfio de muita coisa. Eu gosto de pensar nessas palavras sempre que eu vejo alguém falando em liberdade de escolha, arbítrio individual, etc, etc. A gente acha que é livre para escolher o que bem quiser na hora que bem entender. Desconfie. A pesquisa, o roteiro e assim como a narração desse episódio foram feitas por mim, Guilherme Zocchio. A produção executiva do Prato Cheio é da Marina Yamaoka, com o apoio da equipe de Joio Trigo. A edição e a criação de som desse podcast é do Vitor Oliveira. A lista completa das músicas utilizadas você encontra na descrição do episódio. As trilhas são da Blue Dot Sessions e do Vitor Oliveira. O design do podcast é da Denise Matsumoto e da Clara Borges. E a Amanda Flora é quem cuida das nossas redes sociais. Valeu, pessoal. Até a próxima.